A maioria das pessoas atravessa a virada do ano com a mesma expectativa silenciosa: que algo mude, que o calendário vire e, junto com ele, a vida melhore. Que 2026 traga mais dinheiro, mais oportunidades, mais tranquilidade. Como se o tempo, por si só, tivesse o poder de reorganizar a realidade. Mas a realidade não reage ao calendário. Ela não responde a datas, promessas ou resoluções feitas na euforia da virada. A realidade responde a algo muito mais sutil e constante: o estado interno a partir do qual você vive. O ano não cria nada. O ano apenas revela a linha de vida que você já está ocupando. Enquanto algumas pessoas entram em um novo ciclo e veem portas se abrirem, outras atravessam o mesmo período e continuam enfrentando os mesmos bloqueios, os mesmos medos e a mesma escassez. Não porque o ano foi diferente, mas porque o estado interno permaneceu o mesmo. No Transurfing, existe uma compreensão fundamental. O futuro não é construído passo a passo. Ele já existe em múltiplas versões. O que muda não é o mundo em si, mas a linha de vida que você escolhe habitar. Por isso, a pergunta correta na virada não é o que eu quero que aconteça em 2026, mas algo muito mais profundo: de que estado eu vou viver a partir de agora? Porque é esse estado, e não o esforço, nem a sorte, que determina quais cenários começam a se manifestar. 2026 já existe em infinitas versões. A verdadeira virada acontece quando você escolhe, conscientemente, qual delas vai habitar. Quando falamos de dinheiro e prosperidade, a maioria das pessoas acredita que o problema está na falta de oportunidades, na economia, no mercado ou nas circunstâncias externas. Mas existe um bloqueio muito mais profundo e invisível que impede a abundância de se estabilizar: o excesso de importância. Quanto mais alguém sente que precisa de dinheiro, mais tensão interna é criada. E essa tensão não ajuda. Ela atrapalha. A necessidade excessiva transforma o dinheiro em algo pesado, distante, difícil de alcançar. A mente entra em estado de sobrevivência e a realidade começa a responder exatamente a esse estado. A ansiedade financeira empurra a realidade na direção oposta. Em vez de abrir caminhos, ela cria resistência. Em vez de facilitar o fluxo, ela gera bloqueios. A pessoa passa a correr atrás, a forçar decisões, a aceitar menos do que merece, tudo movido pela urgência. A vida responde muito melhor à leveza do que à pressão. Responde melhor à clareza do que ao desespero. Quando o dinheiro se torna o centro da vida, ele passa a carregar uma carga emocional excessiva. E sempre que algo recebe importância demais, forças de equilíbrio entram em ação. É como se a própria realidade tentasse compensar o desequilíbrio criado internamente. Por isso, a prosperidade não coopera com quem vive em tensão constante. Não porque exista punição, mas porque o estado interno está desalinhado com o fluxo natural da abundância. A verdadeira mudança começa quando o dinheiro deixa de ser uma questão de sobrevivência emocional e passa a ocupar o lugar correto, um meio, não um fim. Quando a importância excessiva cai, algo se solta por dentro, e esse relaxamento abre espaço para que a realidade se reorganize. A abundância foge de quem corre atrás dela, mas coopera com quem está alinhado. Existe uma ideia muito difundida de que prosperidade é algo que precisa ser criado do zero, com mais esforço, mais horas de trabalho, mais sacrifício. Mas essa visão coloca a pessoa em constante luta com a realidade. No Transurfing, a lógica é outra. A realidade não é criada à força, ela é escolhida. A abundância não surge porque alguém insistiu mais. Ela surge quando a pessoa passa a ocupar uma linha de vida onde a prosperidade já está presente. Essa escolha não acontece externamente,
nem depende de circunstâncias ideais. Ela acontece no estado interno. Criar do zero pressupõe carência. Escolher pressupõe acesso. Quando alguém tenta criar abundância a partir da falta, reforça a própria falta. Mas quando escolhe uma linha onde a prosperidade é natural, a realidade começa a se reorganizar para confirmar essa escolha. Não de forma instantânea ou mágica, mas de maneira progressiva, coerente e sustentável. Essa escolha não é mental, não é repetir frases positivas nem convencer a si mesmo. É uma mudança silenciosa de postura interior. A pessoa passa a se mover, decidir e agir como alguém que já está incluído no fluxo da vida, e não como alguém que está tentando entrar nele. É por isso que o esforço excessivo costuma gerar pouco resultado. O esforço nasce da tentativa de empurrar a realidade. A escolha nasce da confiança de que existe um caminho onde as coisas fluem melhor e da decisão de caminhar nessa direção. A realidade não precisa ser convencida. Ela precisa ser escolhida. Quando essa escolha interna é feita, o mundo externo começa a refletir essa nova posição. As oportunidades aparecem com mais naturalidade, as decisões ficam mais claras e a sensação de luta constante começa a desaparecer. Abundância não é algo que se constrói com tensão. É algo que se acessa quando se escolhe a linha certa. Agora entra a parte mais importante deste vídeo. Não como teoria, não como motivação, mas como posicionamento prático de consciência. No Transurfing, não se trabalha diretamente com dinheiro. Dinheiro é consequência. O que realmente move a realidade é o estado de normalidade interna. Por isso, a técnica que vamos usar aqui não é visualização de riqueza, mas a construção de um quadro de vida abundante. Primeiro ponto essencial: não visualize dinheiro. Visualizar dinheiro costuma ativar comparação, expectativa e tensão. E tudo isso reforça a falta. Em vez disso, foque na sensação de segurança e fluidez. Agora, construa mentalmente um quadro simples, curto e realista. Nada grandioso, nada fantasioso. Um recorte comum da vida, como se fosse uma cena normal do seu dia. Pode ser, por exemplo, você pagando algo com tranquilidade, sem fazer contas mentais. Você organizando sua vida financeira com calma. Você recebendo um valor e lidando com isso com naturalidade, sem euforia. O ponto não é a cena em si. O ponto é o estado emocional neutro e seguro dentro dela. Essa é a regra central do Transurfing. Sem tensão, sem desejo, sem expectativa. Observe como você se sente dentro desse quadro. Não animado demais. Não empolgado, apenas normal. Como se a abundância fosse simplesmente o jeito que a vida funciona agora. Esse detalhe é decisivo. Quando a prosperidade parece extraordinária, a realidade resiste. Quando ela parece normal, a realidade coopera. A linha de vida começa a se alinhar com esse estado sem esforço. Não segure a imagem por muito tempo. Alguns segundos são suficientes. Depois, solte. Volte para o momento presente. Continue seu dia normalmente. Essa técnica não funciona pela repetição obsessiva. Ela funciona pela qualidade do estado e pelo desapego logo em seguida. Você mostra à realidade o lugar que escolheu ocupar e não fica fiscalizando o reflexo. Quando a abundância parece normal por dentro, a realidade começa a se alinhar por fora. Depois de aplicar o quadro da abundância, muitas pessoas cometem um erro sutil, quase imperceptível, mas extremamente sabotador. Começam a esperar sinais. Observam a realidade o tempo todo, analisam cada movimento, cada oportunidade, cada resposta, como se estivessem testando se a técnica funcionou. Esse comportamento recria exatamente o estado que se tentou abandonar, o estado de falta. Quando alguém faz o quadro e logo em seguida começa a observar o mundo em busca de confirmação, está dizendo internamente: ainda não aconteceu. E a realidade responde a essa posição,
não a técnica feita minutos antes. No Transurfing, existe um princípio muito claro. O espelho reage com atraso. Aquilo que foi ajustado internamente não aparece de forma imediata, e tentar acelerar esse processo apenas cria tensão e interfere no movimento natural da linha de vida. Há uma frase que resume bem esse erro. Quem observa demais o reflexo, quebra o espelho. O papel da consciência, depois de escolher a linha certa, não é fiscalizar o mundo, mas viver normalmente, com leveza e atenção ao presente. A técnica foi feita para alinhar o estado, não para gerar expectativa. Por isso, a orientação é simples e poderosa. Faça o quadro, siga o seu dia, tome decisões comuns, confie no movimento da vida. A prosperidade não chega como um sinal espetacular. Ela começa a se manifestar em pequenas reorganizações, decisões mais claras, encontros oportunos, convites inesperados, mudanças sutis de cenário. Quem está esperando um sinal grandioso costuma ignorar essas portas silenciosas. Quando você solta o controle, a realidade começa a cooperar. Quando você para de observar ansiosamente, o espelho se ajusta. A técnica funciona quando o estado é assumido e depois esquecido. É nesse esquecimento tranquilo que a linha de vida começa a mudar. Quando a linha de vida certa é escolhida e o controle é solto, a realidade começa a se mover. Não de forma espetacular, não com anúncios grandiosos, mas por sinais sutis que indicam que a onda de sucesso começou a se formar. A prosperidade raramente chega gritando. Ela chega abrindo portas. Essas portas costumam aparecer como pequenas oportunidades que antes passariam despercebidas, convites inesperados, ideias simples que parecem óbvias, mas antes não estavam disponíveis, mudanças discretas de cenário que aliviam pressão e criam espaço. O erro comum é esperar que a abundância venha como um evento único e definitivo. Mas no Transurfing, a onda de sucesso se manifesta como encadeamento de acertos. Um passo leva ao outro. Uma escolha clara abre a próxima. E, quando se percebe, o cenário já é outro. Aqui entra um ponto essencial. Reconhecer a onda não significa forçar ações. Significa agir quando a ação parece natural. Se algo exige esforço excessivo, insistência ou ansiedade, provavelmente não é a porta certa. A onda convida, não empurra. Quando você está na linha correta, as decisões parecem mais leves. O sim surge com facilidade. O não também fica claro. A vida começa a sinalizar o caminho de menor resistência, e é exatamente aí que a prosperidade se estabiliza. 2026 não será um ano de conquista por batalha. Será um ano de cooperação com o movimento da vida. Quem tenta controlar, perde a onda. Quem confia e observa com presença, surfa. A prosperidade se mantém quando você aprende a reconhecer esses sinais silenciosos e a responder a eles com simplicidade, sem transformar cada oportunidade em fonte de tensão. Quando a onda aparece, ela pede apenas uma coisa: presença, clareza e leveza para seguir o fluxo. Uma técnica pode alinhar você. Um quadro pode reposicionar seu estado. Uma escolha consciente pode mudar a linha de vida. Mas a verdadeira prosperidade não vem de um momento isolado. Ela se sustenta quando esse estado deixa de ser exceção e se torna postura contínua. Entrar em 2026 na linha da abundância não significa nunca mais ter desafios. Significa lidar com eles a partir de outro lugar. Um lugar onde a vida não é enfrentada, mas cooperada. Onde as decisões não nascem do medo, mas da clareza. Onde o dinheiro deixa de ser um problema emocional e passa a ser parte natural do fluxo. Esse é o ponto em que muitos sentem vontade de aprofundar. Não apenas aplicar uma técnica pontual, mas compreender com mais clareza como a realidade funciona, como escolher linhas de vida de forma consciente e como manter a leveza mesmo diante de mudanças.
Para quem deseja seguir por esse caminho com mais estrutura, existe um aprofundamento possível. Um espaço onde esses princípios são explorados com mais profundidade e aplicados à vida real, dia após dia. O acesso a esse próximo passo está disponível na descrição do canal. 2026 não será construído por esforço excessivo. Será habitado a partir do estado que você sustentar. Entre no novo ano não tentando ganhar mais, mas vivendo como quem já escolheu a linha certa. Antes de encerrar, é importante reconhecer algo com clareza. A virada real não acontece à meia-noite. Ela acontece no instante em que o estado interno muda. O relógio pode marcar um novo ano, mas a realidade só acompanha quando a consciência assume uma nova posição. Tudo o que foi apresentado aqui aponta para isso. A prosperidade não é algo que se caça, que se implora ou que se força. Ela é um reflexo do lugar interno a partir do qual a vida é vivida. Quando esse lugar muda, o mundo responde, não por mágica, mas por coerência. Não é necessário carregar expectativa para 2026. Expectativa cria tensão. Não é necessário carregar promessas. Promessas criam cobrança. O que realmente importa é a normalidade interna que você sustenta a partir de agora. A forma tranquila com que você lida com decisões, oportunidades e movimentos da vida. É isso que define a linha de vida que se abre. Talvez nada mude de forma espetacular nos primeiros dias. E isso é um bom sinal. Porque as mudanças mais consistentes começam silenciosas. 2026 não precisa ser conquistado. Ele precisa ser habitado com presença. Quando o estado está certo, a realidade encontra o caminho. E ela sempre encontra. Que você atravesse este novo ciclo com leveza, clareza e confiança no movimento da vida. A linha já está disponível. Basta permanecer nela.